1 João 3, todos acharam? Vamos ler. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Amém. Então nós vamos ler até aí. Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Então olhe e preste bem atenção, irmão. Você não vai ver de Gênesis até o Evangelho de Mateus, até Malaquias, vamos dizer. Você não vai ver em momento algum alguém chamando Deus de Pai, ou alguém se intitulando Filho de Deus, assim, da forma como Jesus se expressou. Você não vai ver ninguém se chamando de Filho de Deus, ou chamando Deus de Pai, né? Você vai chamar Deus de Senhor, né? Senhor soberano, Deus o eterno, o altíssimo, né? Yahvé, Jeová, enfim, mas não de Pai. Porque Pai, irmão, ele traz assim para nós aqui na linguagem brasileira, ele traz assim um entendimento de intimidade. Embora no grego, claro, tem um sentido diferente, um pouco diferente. Tem isso também, mas tem um pouco diferente. Mas sim, um sentido de intimidade, sabe? De proximidade, algo mais próximo, tá? Claro, e que no grego, a ideia de pai, de chamar alguém de pai, aquela pessoa que chamava alguém de pai, estava dizendo que era continuidade daquele que ele chamava de pai. No grego traz essa ideia. Por isso que quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? A casa do meu pai, enfim, o meu pai, Jesus estava chamando sempre Deus de meu pai. E os judeus queriam pegar em pedra sempre e matar Jesus, porque ele se fazia semelhante a Deus quando ele chamava Deus de Pai. Porque quando Jesus chamava Deus de Pai, no entendimento grego, né? Na linguagem que eles usavam naquele momento, Jesus estava dizendo, eu sou a continuidade de Deus aqui, eu sou a presença de Deus, a manifestação de Deus aqui na terra, eu sou a representação legítima, autêntica de Deus aqui na terra. Então por isso eles ficavam assim revoltados, irados. Mas olha onde é que João entra aqui agora, amado. Você vê que quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz que ele entra como sendo o unigênito do Pai. E quando Jesus já está ali exercendo o seu ministério, né? Ele já não é mais chamado já de unigênito, ele já é chamado de quê? De primogênito. Por quê? Ele entrou no mundo como unigênito para tornar-nos filhos de Deus também. E aí ele deixar de ser unigênito e passar a ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, agora Cristo não era filho só apenas ele, mas Deus agora tinha outros filhos pela fé em Jesus Cristo. Por causa da fé em Jesus Cristo, o homem se torna filho de Deus. Por isso, sabe disso, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? Herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Messias. Nós somos herdeiros da mesma herança de Cristo. Então nós somos co-herdeiros, porque somos filhos também. Então quando o texto diz agora, vede, irmãos, quão grande amor, quão grande caridade Deus teve para conosco, de modo que o Pai tem nos concedido que fôssemos chamados filhos de Deus.
Então por isso João está exaltando isso. Por isso João está dizendo: olha, o amor de Deus é tão grande, e a caridade de Deus é tão grande, que Deus, o nosso Pai, concedeu que nós fôssemos chamados filhos dele. Filhos dele. Então está mostrando o quê? Nós pecadores, nós homens fracos, feito do pó da terra, Deus, que a quem agora nós chamamos não apenas de Senhor, de Deus, de soberano, mas que chamamos de Pai, Ele nos concedeu a graça de nós sermos seus filhos, de nós sermos a continuidade dEle, nós sermos a representação da pessoa dEle aqui na terra. Então é isso que a igreja é isso que nós somos, amém, amado? Nós temos um Pai que é Deus, e essa filiação é uma filiação que a Bíblia chama de adoção, por meio da adoção, e Deus nos deu essa graça, poder chamá-lo filho, de pai. Eu fico olhando Jesus ali orando, e dizendo Abba Pai, e Abba Pai quer dizer papai ou paizinho. Eu fico vendo ali a Cristo, o Senhor Jesus, correndo ao Pai em oração, e a forma como ele se expressava: paizinho, papai. A intimidade, a comunhão, que a igreja, amado, precisa cultivar. Precisamos entender. Eu acho tremenda a carta de Paulo, por exemplo, aos Hebreus, até querendo passar um pouco do que eu estou mostrando aqui, mas talvez fugindo, mas querendo falar da intrepidez que temos que ter de entender que Deus é nosso Pai. Quando Paulo escrevendo aos Hebreus, os Hebreus ali: não, só quem pode entrar no Santo do Santo é o sumo sacerdote. Opa, não, só o sacerdote quem pode entrar. Não, Deus, nós não podemos entrar na presença de Deus. Aí ele vai dizendo: olha, tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, agora nós temos essa liberdade. Não tenham medo, não recuem, tenham intrepidez, entrem, você pode entrar. Então, querido, entende uma coisa: Deus nos deu essa graça. Imagina aí, irmão, o seguinte: um homem bem famoso e bem rico, um cidadão de bem, rico, famoso, embora às vezes é difícil conciliar duas coisas, né? Um cidadão de bem e ser rico e famoso, né? Normalmente, sendo rico e famoso não é um cidadão de bem, eu digo nos princípios bíblicos, né? Normalmente é um prostituto, um adúltero, alguma coisa do tipo aí. Mas enfim, agora imagina aí uma pessoa importante no cenário mundial, e o cara vai lá e adota uma criança para criar dele. Rapaz, que sorte daquela criança. A gente fala: o moleque foi adotado, ó, o menino, o garoto foi adotado pelo camarada desse, ó, o cara milionário, o ricão, o cara famoso. O menino já vai crescer. Tem que sorte desse menino, né? Fica essa expectativa na mente das pessoas. E a Bíblia está dizendo que Deus nos adotou, irmãos. Deus nos adotou. Nós podemos chamar Deus de Pai, e nós somos filhos de Deus. E Ele está dizendo aqui o sentido que eu estou falando, claro que Deus não morreu, Deus é eterno, né? Mas o sentido grego de Pai, né? Hebraico, né? De Pai é continuidade, continuidade. Não é grego, perdão, é hebraico, né? É continuidade. Então aqui ele está dizendo aqui: nós somos a continuidade de Deus. Aqui, uma forma de falar, de se expressar. Nós somos a representação de Deus aqui na terra. De modo que, por isso, aliás, ele diz: por isso o mundo não conhece a gente. Por que o mundo não nos conhece? Porque o mundo também não conhece a Deus. O que ele está dizendo? O mundo acha estranho a nossa conduta. O mundo acha estranho o nosso comportamento. Você sabe qual foi essa carta? Ela foi escrita no ano 90 da era cristã. Quem estava imperando em Roma, que era um imperador chamado Domiciano. Ele era neto de Vespasiano. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: depois desse imperador veio um imperador chamado Trajano. Tinha um governador numa região chamada Bitínia, que o nome dele era Plínio. E quando Plínio começou a ver a conduta dos cristãos ali dentro da província onde ele governava, ele mandou uma carta para Trajano. Ele disse: olha, Trajano, esses cristãos são estranhos.
Eu acho que eles têm ódio à raça humana, porque eles não participam de nenhuma festa pública que a gente faz, eles são todos isolados. Os cultos deles é escondido. Eu acho que eles tramam alguma coisa contra o governo romano. Dizem aí que eles comem carne e sangue, né? Ele dizia isso aí, por causa da Santa Ceia. Dizem aí que eles comem carne e sangue. Então, quer dizer, os cristãos, ele foi visto pelas autoridades e pela sociedade. Porque estudando, irmão, sobre a história da igreja, a gente entende uma coisa importante, que é importante falar, que o Império Romano, a política romana, não se interessava em perseguir os cristãos só porque eles eram cristãos. Mas a política romana, ela queria o bem-estar em todas as cidades do Império Romano. Então dependia de como a população daquela cidade via os cristãos. Se a população da determinada cidade visse os cristãos como gente ruim, e tivesse raiva deles, e começasse a perseguir eles, aí então o Império Romano agia, né, e acabava, enfim, fazendo mal aos cristãos, né? Era isso. Mas não era que o Império Romano tinha aquele ódio, aquela lei, aquele ódio dos cristãos. O Nero realmente teve, né? Mas os demais governadores não era bem isso, tá? Mas o que os cristãos passavam para a sociedade era isso. Uma das principais acusações deles: tem ódio contra a raça humana. Eles não querem se misturar. Aí o que é que João está dizendo aqui, né? A gente clareia mais o sentido. Tem coisa que a gente vai na história ler e vem para a Bíblia, clareia mais o sentido. Poxa, por que João está dizendo que por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece o Pai? Exatamente por isso, porque os cristãos no meio da sociedade, eles não comungavam com o pecado da sociedade. Eles não se envolviam nas festas da sociedade. Eles não se conduziam na sociedade do jeito que a sociedade se conduzia. Eles eram pessoas diferentes, de uma conduta diferente, de ideias diferentes, pensamentos diferentes. Eles tratavam os outros bem, eles não tinham ódio no coração, eles não matavam ninguém, eles não perseguiam ninguém, eles perdoavam seus agressores, sim. Mas eles queriam viver em santidade, não queriam se misturar no meio daquelas festas pagãs e tudo mais que acontecia ali. Então por isso ele diz aqui: o mundo não conhece a gente. Eles acham estranho nossa conduta. E por que eles acham estranho nossa conduta? Porque eles também não conhecem o Pai. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos a continuidade de Deus, nós somos a representação de Deus aqui na terra. Nós andamos como Deus quer que andemos. E como eles não conhecem a Deus, por isso que eles acham estranho nossa conduta. Porque se eles conhecessem o Pai, se eles conhecessem a Deus, eles iam achar normal a nossa conduta cristã. Você está entendendo, irmão? Amém? Então, passa para o verso número 2. Ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Muito interessante também esse versículo, o que João está dizendo para os irmãos. Então, olha, agora nós somos filhos de Deus, né? Porque em outro momento Paulo diz: todos nós éramos por natureza filhos da ira, mas agora, porque cremos em Cristo, porque nos convertemos ao Evangelho, somos filhos de Deus. Isso, claro, porque éramos eleitos por Deus, obviamente, né? Mas a adoção aconteceu no momento que ele creu, como Paulo disse: mas Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, né? E quando aprouve a Deus revelar o seu filho em mim, embora Deus elege o homem para salvar, escolhe quem Ele vai salvar, mas o homem vive na terra como um filho da perdição, como filho da ira. Aí quando chega o tempo de Deus se revelar para aquela pessoa, aí Deus se revela, abre o coração dela, o entendimento dela, ela crê, ela compreende, ela entende, aí ela torna-se um filho de Deus. Então é isso que ele está dizendo aqui: amados, agora nós somos filhos de Deus, né? Mas é como se ele estivesse dizendo assim, né? Antes nós éramos filhos da ira. Antes nós éramos filhos da ira, quando nós não conhecíamos a Cristo, quando Deus não tinha se revelado a nós. Mas agora que Deus se revelou a nós e nós cremos em Cristo, agora sim nós somos filhos de Deus. Então observe o momento, aquela velha história: todo mundo é filho de Deus? Não é. Tem aquela velha, né? Aquela velha história. Você vê no Evangelho de João, capítulo 1, ele diz assim, um dado versículo:
E veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Está falando, se referindo ao povo judeu. Mas a todos, gentios, gente de todo lugar do mundo, a todos quantos o receberam, a esses Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus concedeu a eles, Deus deu a eles a graça, o poder, a virtude, foi dada por Deus, não foi conquistada pelo homem, foi Deus quem deu a eles essa graça, essa virtude, deles serem feitos filhos de Deus. Mas no momento que a todos quantos o receberam, precisa o homem receber a Cristo para se tornar um filho de Deus. E agora João está dizendo que agora nós somos filhos de Deus, mas não somos filhos de Deus porque fomos criados por Ele, feitos por Ele, porque todo homem é filho de Deus, porque Deus criou Adão e todo homem veio de Adão. Não. Então nós somos filhos de Deus agora, porque cremos em Cristo. E ele diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Parece uma contradição. Poxa vida, acabou de nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que nós temos que ser. Que negócio é esse, né? Só que essa palavra manifestar, né, é trazer à luz, revelar. O que é que João está se referindo agora? A herança que nós vamos receber. Observe que ele diz no resto do texto, olha, para você entender. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como ele é, o veremos. Então o que é que ele está falando? Que nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós vamos ser, ou seja, a semelhança do seu filho, o corpo glorificado, o corpo que não cansa, não adoece, não envelhece, não morre, sim, não se deteriora, não se cansa, sim, a herança que Deus tem para nos dar, sim, aquilo que Cristo tem, nós não temos, não se manifestou em nós ainda, porque ainda estamos nesse corpo. Mas quando Cristo se manifestar, e ele se refere, quando Cristo se manifestar, nós seremos arrebatados, obviamente. Então quando Cristo se manifestar e nós formos arrebatados, então será manifesto o que nós deveremos ser, seremos semelhantes a Ele na sua vinda. Por quê? Porque a igreja, irmão, só vai assumir a semelhança de Cristo em todos os aspectos, né? Inclusive no corpo glorificado, quando Cristo se manifestar. Quando Cristo vier nas nuvens para buscar a igreja, querer arrebatar a igreja subir, aí é que a igreja vai de fato tornar-se semelhante a Ele, assim como Ele é. Então por isso que ele disse que nós não se manifestou ainda o que nós somos. Nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda, não brilhou ainda, não resplandeceu ainda aquilo que Deus entregou para nós, porque nós ainda não os recebemos, só vamos receber quando Cristo nos tirar daqui. E por isso ele diz: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então aqui ele fala também da garantia para a igreja, de que a igreja vai ver o Cristo, vai estar com Cristo, e vai ver o Cristo, e vão ser semelhantes a Cristo. Olha o nosso diácono Luiz, rapaz, o homem está trabalhando demais, né? Glória a Deus. Então irmãos, quando ele está falando aqui da esperança da volta de Cristo, da nossa subida com Ele para as mansões celestes, e de nós recebermos a herança que Deus nos dará semelhante a Cristo. No verso 3, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esperança, irmão, esperança é uma expectativa que alguém tem, uma expectativa geralmente assim com alegria, com gozo. Esperança é isso. Você tem expectativa de receber algo, de acontecer algo na sua vida, e você espera aquilo com alegria, com gozo, com prazer, de que chegue logo a hora e se cumpra. Então João está dizendo assim, ó, qualquer que nele tem essa esperança, ou seja, esse gozo, que não se santifica mais, porque a santificação, irmão, na teologia sistemática tem essa cadeira,
E a santificação, ela é tida, inclusive na teologia reformada, ela é tida como um processo contínuo até a volta de Cristo. A santificação não é aquela coisa, eu pego aqui, opa, santificou, pá, tá, não, tá? Deus nos resgatou, nos separou, nos santificou, quando Ele nos separou para Ele, mas aí tem o processo de santificação contínua até a volta de Cristo. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse texto, preste muita atenção em nome de Jesus, o que me chama a atenção nesse texto aqui é que ele está dizendo que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, né? Purificar é tirar a sujeira, né? No grego também, essa palavra purificar, ela significa também se santificar. Ele fala do próprio crente se limpando, o próprio crente se separando, se santificando, né? O próprio crente fazendo isso, é o que ele está falando aqui. Qualquer que nele tem essa esperança, se purifica-se a si mesmo, porque ele é puro, Deus é puro. Então eu tenho a esperança de receber a herança, de herdar a glória com Cristo. Então eu tenho essa alegria no meu coração. Então eu me separo, eu me purifico, eu me limpo. Eu procuro, como é que eu faço isso? Procurando viver uma vida de obediência à palavra de Deus, de temor a Deus, se santificando, se limpando, tirando as coisas do mundo, os sentimentos, os adereços, como a gente sempre fala, né? Se a sua santificação, meu irmão, ela não consegue refletir nem na tua aparência, muito menos no teu interior. Se a sociedade não conseguir ver santificação nem no teu corpo, muito menos no teu coração, muito menos, porque o corpo é um reflexo que está no coração. Eu não estou aqui falando de legalismo, né? Porque tem gente que acha, opa, vou me santificar, bota uma saia lá nos calcanhar, uma blusa bem aqui, pronto, mas o coração não está mudado. E a santificação verdadeira, isso aí é legalismo. A santificação verdadeira sem legalismo, nessa quesito aí do corpo, da separação do corpo, a mulher de Deus separando o seu corpo em santidade, né? Cobrindo aí suas vaidades, suas lascívias, né? Ela faz isso como um fruto da santificação do seu coração. O coração dela se santificou ao ponto que se manifesta no exterior dela. Agora, a gente vê hoje, irmãos, que não existe, muitos cristãos não estão se purificando. Nós vemos hoje cristãos tão viciados esses esportes aí, futebol, essas coisas doentias, fanáticas, idólatras, cristãos tão fanáticos quanto o mundo. Nós vemos mulheres cristãs usando roupas tão vulgares e tão lascivas, tanto quanto o mundo. Nós vemos homens e mulheres, pessoas, cristãos, irmão, com a ganância de ostentar os bens dessa terra, tanto quanto o mundo. Nós vemos o mundo frequentando bares, bebendo. Nós vemos cristãos fazendo o mesmo. Nós vemos o mundo curtindo músicas imundas. Nós vemos cristãos fazendo o mesmo. Então a gente não vê, irmãos, hoje a gente não vê os cristãos se purificando. Olha o que ele diz: qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então irmãos, um papel do cristão purificar-se. Somos nós que nos purificamos, nesse sentido aqui que ele está colocando. Deus já me resgatou, já me separou, já me santificou. Agora, meu irmão, eu vou nesse processo contínuo, santificação e purificação. Vou vigiando, vou vendo o que eu falo, como me comporto, o que eu consumo, o que eu uso, enfim, como eu vivo, minhas expressões, minha conduta, minha fala, as minhas obras, minhas ações. Agora, muito interessante que eu achei aqui é que ele diz que só se purifica quem tem nele essa esperança. Por que muitos crentes não estão se purificando hoje em dia? Por que os crentes estão mundanos, estão carnais? Porque eles não têm essa esperança. Eu diria, irmão, num vocábulo bem simples: ou ele é um crente verdadeiro, está morto espiritualmente e precisa ressuscitar, ou ele é um gospel evangélico iludido com esse evangelicalismo aí. Que irmão, por que você não está se purificando? Minha irmã, por que você não está se purificando, santificando? A resposta está aqui: porque no coração dele não tem a esperança da volta de Cristo. Nem eu sei que Cristo vai voltar, não estou falando isso, estou falando da esperança, o sentimento com fogo, com desejo, com prazer, aguardando, desejando a vinda do Senhor.
O crente que aguarda, que deseja com o coração ardendo a vinda do Senhor, meu irmão, ele não se preocupa com nada mais nessa terra. Ele trabalha, ele estuda, ele faz isso, aquilo, outras atividades dele, mas o coração dele está lá em cima, é a prioridade dele, é a vontade, é o desejo dele. Ele vive aqui em torno dessa esperança. Então você olha para um crente, uma pessoa que diz que é crente, você vê, olha ali de cara lá, como eu disse, a sua santificação não reflete na sua aparência, muito menos no seu coração. Se não há santificação no coração, também não há na aparência. Se há santificação no coração, há também na aparência. Em tudo. Forma de conversar, tratar, falar. A santificação se manifesta em tudo. Então você vê um crente que não está se purificando, e você olhar e identificar logo assim, o que é que você vai concluir? Ou esse irmão aí está morto para se ressuscitar, ou esse irmão aí nunca é convertido. Porque está claro na vida dele que ele não deseja a vinda do Senhor. Porque se ele desejasse a vinda do Senhor, ele estaria se purificando. Você está se purificando, irmão? Aí tem crente que vai dizer que isso aí é legalismo. Não é, filho. Não é legalismo. Meu irmão, olha, se nós vivêssemos no tempo dos apóstolos, tá? Aí nós ia dizer, rapaz, esses homens são muito legalistas. Não, eles não eram legalistas. Eles andavam na contramão do mundo, separados, se purificando, se santificando, esperando a vinda do Senhor, que havia o desejo no coração deles. Deus é puro, a sua igreja se purifica. Isso nós poderíamos dizer que isso é um reflexo imediato de um verdadeiro eleito de Deus. É um reflexo imediato de alguém que realmente teve um encontro com Jesus, que realmente teve um encontro com Cristo, que realmente foi salvo. Sim, um reflexo imediato. Ele se purifica, ele se santifica, ele se separa. Verso 4, por quê? Aliás, por quê? Porque Deus é puro. Verso 4, olha cá: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É transgredir leis. Transgredir leis, isso é iniquidade. Transgredir ordem, mandados de Deus. A iniquidade é isso. Um homem que transgride os mandados de Deus, que ultrapassa o mandado de Deus, as ordens de Deus, ele é iníquo. Às vezes você olha para uma pessoa, por exemplo, aquela prostituta ali, ela é iníqua. Sim, porque o pecado dela é extravagante, é visível, é notório. Às vezes você olha para uma velhinha sentada na calçada, não bebe, não fuma, não se prostitui, não trai o seu marido, não faz mal a ninguém, idólatra, adorando o São Francisco, iníqua, do mesmo jeito da prostituta. Só que não é um pecado extravagante que a sociedade não percebe, não vê, mas é iníquo. Então está ultrapassando a palavra de Deus, está indo contra, está transgredindo a ordem do Senhor com a idolatria, tanto quanto o traficante transgride a ordem do Senhor traficando, Sim. Aí alguém poderia dizer: pastor, mostra na Bíblia onde é que a mulher não pode usar um short. Então me mostra na Bíblia também onde é que o homem não pode traficar drogas. Filho, está indo contra a moral cristã. A Bíblia não diz: o homem não pode vender droga. Então eu vou vender droga. Opa, Salomão teve 900 mulheres. Eu vou ter só 800, porque 900 dá muito trabalho. Então, sabe, foi contra os princípios cristãos. A moral cristã transgrediu a palavra de Deus. Mesmo que não exista um versículo específico dizendo que o homem não pode vender cocaína, crack e maconha. Mas enfim, então qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Por quê? Porque o pecado é iniquidade. A iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. Iniquidade, você já aprendeu, é transgredir leis. Ou seja, toda prática do homem que ele transgride a palavra de Deus, ele está cometendo um pecado. É isso que ele está falando. Que ele transgride os princípios de Deus, a moral que Deus estabeleceu para o cristão andar nela, ele está pecando. Transgrediu isso, ultrapassou isso, contrariou isso, está pecando. Bem sabe, sim, preste atenção numa coisa, irmão, porque às vezes tem gente hipócrita. Não, eu sei, mas olha, o fulaninho faz isso, é pior. Um erro não justifica o outro.
O pessoal tem essa mania, né? Querer justificar o erro dele porque o outro errou também. Aí se for, aí vamos dizer assim, né? Quer dizer que ele vai para o inferno e tu vai também com ele? Eu dei aquela ideia outro dia, eu parei lá, fui estacionar o carro lá no Montese. Fui parar lá, um monte de carro parado. Peraí, mas aqui é placa de proibido. Eu disse, não. Aí chegou, um parou, todo mundo parou, vou parar. Parou, todo mundo parou, vou parar. Aí todo mundo parou. Todo mundo estava parando. Aí lá vem um guardinha lá da MC, desceu do carro dele, foi lá, multou todo mundo. Podia ter multado só o primeiro, né? Vamos ver quem foi o primeiro que parou para nós multar isso. Não, multou todo mundo, porque estava todo mundo lá. Então nós não podemos, irmãos, basear a nossa conduta, as nossas práticas, porque a do outro é mais exagerada. Não, nós temos que procurar andar dentro da vontade de Deus, amém? E bem sabeis isso, verso 5, que Ele, Cristo, se manifestou, revelou-se plenamente, né? Para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então ele está falando aqui, ó, nós sabemos, temos o entendimento, o conhecimento de que Cristo revelou-se completamente, veio aqui, para todo mundo ver, e veio para tirar nosso pecado. Assim como Adão, o nosso representante federal, ao pecar, por ser nosso representante, contaminou todos nós com o nosso pecado, assim do mesmo jeito Cristo, por ser nosso representante, também ao morrer, Ele leva os nossos pecados de todos nós que cremos nele. Então ele diz que Cristo veio para tirar nosso pecado. Verso 6, qualquer que permanece nele, não vive pecando. Aí, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem conheceu. João está escrevendo isso para a igreja. João está escrevendo isso, irmão, em forma de exortação ou repreensão para crente dentro da igreja. E está escrevendo isso também para abrir os olhos dos crentes, para quando ele olhar para as pessoas, ele saber realmente quem é de Deus e quem não é. Como a gente já viu aqui, surgiu um grupo lá que a gente acredita que fosse os ebionitas, querendo empurrar a lei judaica de goela abaixo no povo. Não, o Paulo é um apóstolo da lei, e vocês têm que guardar a lei, se não guardar a lei, vocês não vão ser salvos, não tem para salvar. Então surgiu esse grupo ali dentro da igreja, ali João está escrevendo em relação a isso. Também surgiu outro grupo também lá dentro da igreja também, chamado de gnósticos docentistas, que já é outra doutrina, que no capítulo 4 ele vai falar um pouco, vamos deixar para falar quando chegar lá. Mas aqui João está escrevendo, tem grupos aí dentro de vocês, uns dizendo que tem que guardar a lei, outros dizendo que Cristo era uma alma, ele não tinha corpo, ele era uma alma, né? E a doutrina que tem que ser seguida é a que os apóstolos deles têm, uma doutrina especial, que tem que seguir aquela palavra. Então está surgindo os grupos dentro de vocês, e vocês têm que aprender a identificar quem é de Deus e quem não é. Não é só porque eles andam bonitinho, bem regrados, que eles são de Deus. Se eles estão ultrapassando a palavra de Deus, se eles não permanecem em Cristo, eles estão pecando. Vocês não permanecem em Cristo, não permanecem na palavra, não permanecem na doutrina, na fé genuína, autêntica, que foi revelada pela inspiração do Espírito Santo, única aos apóstolos de Cristo. Cristo deu aos seus apóstolos a inspiração única para revelar Ele, para revelar a vontade do Pai, a doutrina de Deus. Ali quando o último apóstolo morreu, pronto, selou, acabou-se a inspiração, selou a inspiração, ninguém pode acrescentar mais nada na Bíblia, fechou aqui, acabou. Então ele está dizendo o quê? Que tem que permanecer em Cristo, naquele Cristo que os apóstolos anunciaram, os apóstolos dele, os 12 mais Paulo, tem que crer naquele Jesus, naquela doutrina, do princípio que os apóstolos, que aqui os apóstolos já tinham morrido, estava só João morto, vivo aliás, tem que crer naquela doutrina. Vocês lembram que os apóstolos escreveram do passado? Você tem que permanecer nela, naquele Cristo que foi pregado no princípio, é nele. Por quê? Porque a tendência seria o que, irmão? No decorrer dos tempos, né, vinha o século II, o século III, o século IV, parece que a imagem de Cristo ia ficando distorcida na mente de muitos. Parece que eles começavam a criar novas ideias a respeito de Cristo, que inclusive foi a primeira guerra teológica da igreja, foi sobre a pessoa de Cristo, para discutir quem era Cristo. Cristo é Deus ou Cristo não é Deus? Cristo é uma criatura, é um ser criado, ou ele é um criador? Cristo realmente, quem que é ele? Aí surgiu essa confusão lá para resolver isso. Primeira discussão, primeiro
conturbação que houve na igreja foi em relação a isso. Irmão, olha, no final do primeiro século, só para você ter uma ideia, final do primeiro século, começo do segundo século, a igreja ela estava atordoada, irmão, sem saber expressar a fé deles em palavras. Eles não tinham declarações de fé. Eles não sabiam falar realmente quem era Cristo, quem era o Espírito Santo, eles não sabiam, eles não tinham declaração, eles estavam assim meio atordoados. E ali os pastores do final do primeiro século, começo do segundo século, viram ali a necessidade, irmão, da igreja entender realmente quem era Cristo, né? Detalhar melhor, organizar essas cartas que os apóstolos escreveram, sistematizar a doutrina, fazer declarações de fé, para que os irmãos pudessem dizer: sim, Cristo é Deus, sim, o Espírito Santo é Deus, Cristo é Deus encarnado, Ele é completamente homem e Ele é completamente Deus. Ele tem duas naturezas, chamada de homósios, a união hipostática, a natureza carnal com a natureza espiritual, unidos numa mesma pessoa. Ele é Deus. Aí eles foram criando essa declaração de fé, e foi ficando mais fácil para a igreja entender. Mas aqui, quando João está escrevendo isso aqui, a igreja está atordoada. Por isso a gente vê a preocupação de João em querer mostrar para os irmãos que aquele grupo que está ali dentro da igreja surgindo, um dizendo uma coisa e outro dizendo outra, contrariando o que os apóstolos pregaram no passado, João está querendo mostrar para a igreja que aqueles homens não são de Deus, que eles estão em pecado, que eles estão contrariando a palavra de Deus. E isso nos leva até Gálatas capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, quando Paulo disse: um de nós, ou um anjo do céu pregar outro evangelho que não seja esse, que ele seja amaldiçoado. Então eles já vinham advertindo sobre isso. Então, irmão, quem permanece, estamos onde? Verso 5, né? 3, né? Não, 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Está vendo? Quem permanece em Cristo não vive pecando. Repita aí, olha, presta atenção. Quem permanece em Cristo não vive pecando. Se eu permaneço em Cristo, eu não vivo entregue à prática do pecado. Eu peco, eu vacilo, eu escorrego, mas eu não vivo entregue à prática do pecado com desejo, com prazer, com alegria, com gozo. Eu peco com tristeza, eu erro com tristeza, porque errei, porque pequei contra o meu Deus. Agora, qualquer que permanece nele não vive pecando, e qualquer que vive pecando, embora esteja na igreja, mas não o viu e nem conhece ele. Irmão, é forte isso aqui, é forte, Brasil, é forte isso aqui. Então, se alguém diz vive pecando, esse não conhece Jesus, nem viu Jesus, não conhece, nem viu ele como nós. João está querendo dizer isso, ele não viu Jesus como eu, João, vi, e nem ele conhece Jesus como eu, João, conheço, como os apóstolos conhecem. Por quê? Porque ele vive pecando. Aí vem aquele princípio que eu falei agora há pouco, não é só a prostituta que está vendendo o corpo, a velhinha idólatra também, não é só lá no contexto, no contexto, não, está certo que os zelotes aqui já tinham morrido já, mas não é só os soldados romanos que matam as pessoas, mas também aqueles hereges ali, os docentistas, também estão pecando. É isso que ele estava tentando mostrar para a igreja, que a questão do pecado não é apenas aquela prática absurda, aquela prática extravagante que a sociedade vê, prostituta, drogado, viciado, bandido, assassino. Não, gente com aparentemente boa, disseminando heresia, distorcendo a palavra, também está pecando. E aí ele diz, então isso aqui aí a gente adota para nós até como uma prova de que realmente, se realmente eu sou um eleito de Deus, se eu estou me santificando a mim, me purificando a mim mesmo, ou se eu, irmão, vivo na prática do pecado com prazer, então significa que eu não sou, significa que eu sou um ímpio. Porque, como eu disse, uma coisa é você peca e se entristece, outra coisa é que você peca com prazer. Como que peca com prazer? Você não conhece Deus. Qualquer crente verdadeiro conhece a Deus, ele pode cometer um pecado, na hora que ele peca, ele se entristece logo, se angustia logo, a alma dele pesa logo ali, ele já sai de lá logo ali, buscando arrependimento, conserto com Deus ali. Rapaz, que sede medonha é essa?
Se eu comi foi carne seca assada na brasa. Então, verso 7: filhinhos, ninguém vos engane. Eu não deixo ninguém enganar vocês. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é de quem? É do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, aqui João coloca duas coisas importantes, dois pontos importantes. João coloca: quem vive na prática do pecado. Aliás, ele diz: irmão, não deixe ninguém enganar vocês. Ele está falando. Por quê? Porque quem pratica o que é justo, que é reto, que é correto, a palavra de Deus, esse sim, esse é justo. Porque está andando dentro da vontade de Deus, como Deus anda. Deus é justo e ele está andando em justiça como Deus é justo. Esse sim é de Deus. Agora, quem pratica o pecado, esse é do diabo. Porque a Bíblia mostra claramente, a gente até já pregou sobre isso, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então aqui ele está colocando mais uma vez: os filhos de Deus andam dentro da vontade de Deus, dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Os filhos do diabo fazem a vontade da carne, a vontade do diabo. Os filhos dão continuidade aos seus pais, eles representam os seus pais. Então, princípio. Agora, interessante, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quais as obras do diabo se ele se refere? O pecado. Todas as obras do diabo, mas aqui ele está falando especificamente do pecado. Ou seja, para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, para apagar o pecado, para remover o pecado. Para isso Cristo se manifestou. Não foi para dar chave de casa, para dar chave de carro, para dar vida próspera para ninguém. Ele se manifestou para remover o pecado, para desfazer as obras do diabo, ou seja, para remover o pecado, para desfazer o pecado. Foi para isso que Cristo se manifestou. Logo, obviamente, aquele que crê em Cristo tem seus pecados perdoados. Aí ele fala no verso 9: e qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Obviamente, por quê? Porque Cristo já se manifestou para tirar os pecados. Então, se eu nasci de Deus, eu não vivo na prática do pecado. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3? Um discurso que ainda hoje deixa teólogos aí atordoados. O vento sopra, olha a filosofia de Jesus: o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, e ninguém sabe onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele nascido do Espírito. O que Jesus quer dizer com isso? Aí Nicodemos: Senhor, eu não estou entendendo bem o que o Senhor está falando aí, não, mas olha, eu digo para o Senhor, eu sei que o Senhor é de Deus. Eu sei que o Senhor é de Deus, porque o poder de Deus está na sua vida. Porque eu estou vendo o Senhor fazer milagre. Nicodemo falando. Aí Jesus fala: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, não basta só reconhecer meus milagres. Não, se você quer dar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Aí que diz aqui, ó: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece em nós, e não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Ou seja, o homem não pode entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. E o homem que nasce de novo, em quem o Espírito de Deus opera o novo nascimento, ele não vive na prática do pecado, ele é uma nova criatura, ele é um novo homem, uma nova mulher. Não tem como alguém dizer que está em Cristo e ser o mesmo mentiroso, o mesmo prostituto, o mesmo enrolão, enganador, enfim, não tem como. A natureza dele muda, a semente de Deus permanece nele, a palavra de Deus permanece nele, o Espírito de Deus permanece nele, e então ele não pode viver pecando. E isso são manifestos os filhos de Deus. Aí, aliás, verso 9: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado.
Então olha aí se você nasceu de Deus, irmão. Ou será que você é só um gospel? Você nasceu de Deus, você não vive na prática do pecado. Você muda. Você agora luta, combate contra o pecado, você resiste. Embora aquela luta que Paulo fala em Romanos e em Gálatas, a luta da carne contra o espírito. E Paulo diz aqui: eu quero fazer o bem, eu não consigo, o mal que está em mim faz o que eu não quero, sim, isso me entristece, me atribula, me perturba, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E depois em Gálatas 5 ele fala da luta constante da carne contra o espírito. E aí o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o homem e a mulher que nasceu de novo, que é uma nova criatura, irmãos, ele nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque Deus está dentro dele. Então ele não pode permanecer pecando. E no verso 10: e nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em que? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, esse não é de Deus. Porque esta mensagem que ouviste desde os princípios, que nos amemos uns aos outros. Pronto. Vamos parar aqui no verso 11 para a gente continuar depois. Mas aí no verso 10, concluindo, né? Ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é nascido de Deus. Agora que ele já fala do amor também ao irmão. O praticar a justiça ele já tinha falado alguns momentos atrás, né? Já te deu: olha, você pratica a justiça, então o nascido de Deus pratica a justiça. Mas o filho do diabo não, ele não pratica a justiça, ele pratica o pecado, ele faz a vontade dele. E agora ele acrescenta aqui: o nascido de Deus, além de praticar a justiça, também manifesta amor para com seu irmão. Aí o presbítero Cléo dirigiu o culto quarta-feira. Ele falou sobre a questão do amor. E o pastor Zezinho me deu uma caneta aí, que Deus está me dando uma mensagem sobre isso. Que a gente vive falando de amor para aqui, amor para acolá, a gente não ensina, né, como é que se manifesta esse amor. Amar o irmão não é andar com ele nos braços para cima e para baixo: meu irmão, lhe amo, não. Um irmão se manifesta de outras formas, de outras maneiras. E claro, isso aí a gente vai trazer depois para os irmãos. Mas ele está dizendo aqui que aquele que pratica a justiça, faz a vontade de Deus, né, e ama o seu irmão, esse é nascido de Deus. Porque pode ter pessoas que pratiquem a justiça, mas não amam seu irmão. E no verso 11, né, essa mensagem que eu ouviste dele, desde o princípio, que nos amemos aos outros. Então, queridos, eu vi aqui nesse capítulo 3, João, ele trazendo 3 mensagens aqui para os irmãos. Primeiro que ele tratou sobre o pecado, como nós vimos aqui, até aqui o verso 10, 11, falando sobre o pecado, a prática do pecado, o que é nascido de Deus, como é que ele vive, o que não é nascido de Deus, como é que ele vive. Isso você identifica os irmãos dentro da igreja, tá? E depois ele vai entrar aqui na questão do amor ao irmão, e depois ele vai entrar na questão do manifestar esse amor com obras, com ações, tomando dos seus bens e fazendo alguma coisa pelos irmãos. Depois, por último, ainda no capítulo 3, ele vai falar sobre a questão da oração, um pouco sobre a oração. Ele vai falar um pouco sobre a oração. Então esse capítulo 3, ele realmente traz muitas informações para nós, muitos ensinamentos. Então, irmãos, eu espero que essa mensagem, eu até imaginei que eu ia nem conseguir pregar, ainda passou na minha mente. O pastor Zezinho chegou mais em casa, é bem quase 5 horas da tarde. Foi Zezinho. Várias pessoas ligaram para mim hoje, eu nem atendi o telefone, correndo para um lado e para o outro, né? Aí eu cheguei em casa, pastor Zezinho, eu nem almocei ainda, era 4 e pouco da tarde, eu no meio do mundo, com dor de cabeça. Aí quando eu cheguei em casa, 4 e pouco, o Zezinho foi para casa almoçar, peguei a Bíblia, fui meditar um pouco ali, depois fui descansar um pouquinho. Ainda pensei em ligar para alguém para pregar. Mas eu espero, amados, que essa palavra que nós meditamos aqui esta noite, até o versículo 10, tá? Ela possa trazer alguns esclarecimentos para você, que nós que temos a esperança da volta de Cristo, se não temos, precisamos voltar a acender.
acender essa esperança. E eu vou lhe dizer, o dia inteiro no WhatsApp, assistindo televisão, isso não vai acender nada não. Não vai acender mais do que um fogo carnal para consumir você. A oração, a leitura bíblica, o envolvimento com a obra do Senhor, envolvimento com a obra de Deus, a leitura, a oração, enfim, evangelismo, vai acender, e acender esse fogo de modo que ele venha produzir em você a ação da purificação. Não, eu vou me purificar. Aquele que o cristão tem que se purificar a si mesmo. Tem que se purificar a si mesmo. Nós não podemos, amados, viver de modo achando que Deus vai fazer tudo por nós. Tem gente que acha, a gente estava até estudando isso aí agora outro dia, que tem crente que espiritualiza tudo. Por exemplo, ele vai ter um compromisso 7 horas da noite, ele sai atrasado, sai 7 horas da noite. Aí ele sai ali no carro orando para Deus pegar o carro dele, levar para cima dos outros carros e colocar lá. Acho que ele vai orar uma oração pentecostal, falar língua. Quando ele parar de falar, e o carro dele já parou lá em frente do compromisso dele. Deus não vai fazer isso não, irmão. Não adianta espiritualizar não. Tem crente que às vezes o cara está com tanta preguiça que ele ora até para vir um anjo acender a luz da cara dele. Deus não vai fazer isso, é tolice, irmão. Isso é tolice. Ele disse: não, aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Eu vou ficar olhando mulher nua na televisão, na internet? Eu não vou, eu vou me purificar a mim mesmo. Eu quem vou agir lá. Deus já me deu essa capacidade, Ele está em mim me conduzindo. Ele me conduz, Ele me guia. Claro, tudo vem dEle, é a operação dEle, é a ação dEle. Mas se eu endurecer o coração, Ele também não vai agir por meu intermédio para fazer isso. Então eu vou me purificar, eu vou agir, eu vou fazer. Então nós temos que fazer isso. E olhar, né, querido? Se você é nascido de Deus ou se você é nascido do diabo. Você vive na prática do pecado com prazer, com gozo. Mas não adianta também só aquela desculpa esfarrapada. Eu sei. Pastor, eu estou em pecado, mas eu sei. Pastor, eu sou um mentiroso de primeira. Eu sei, pastor, eu sei. Não adianta, isso não resolve nada. Não resolve. O cara acha que reconheceu, ele é bom, ficou bom, foi bom, se tornou-se bom. Isso não é, só o reconhecer não resolve nada. Reconhece e purifica-se. É isso que a palavra de Deus manda. Tira, remove, arranca, tá? E deixa os filhos do diabo pecar, mas você não, você é filho de Deus.